Jornal da Globo. Oferecimento Lua, Limeira Automóveis, a revenda Volkswagen que mais vende no interior de São Paulo. Boa noite. O Botafogo perdeu. Viva o Botafogo! Como o Corinthians também perdeu, o time carioca está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro. No jogo da Vila Belmiro, o Santos fez 3-1 no Botafogo e está mais perto da classificação. Os gols da noite daqui a pouco. O Conselho Monetário Nacional anunciou medidas que vão facilitar as compras de Natal. Como no Natal não é preciso muito incentivo para consumir, das duas uma. Ou o Banco Central chegou à conclusão de que exagerou na dose de aperto na economia ou está confiando mais no bom senso do consumidor. Pelas medidas anunciadas hoje, as compras feitas no cartão de crédito voltam a ser parceladas. 50% de entrada e os outros 50% em até 3 vezes. Voltam os consórcios de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. O prazo mínimo será de 6 meses e os lances estão proibidos. O prazo do crédito direto ao consumidor aumenta de 3 para 6 meses. Até pacotes turísticos e o cheque especial agora podem ser parcelados em até 6 vezes. Acaba o compulsório para os empréstimos bancários. Os bancos não precisam mais recolher ao Banco Central uma parte do que emprestarem. O Ministério da Indústria e Comércio anuncia a redução da alíquota de importação de veículos para as montadoras que produzem carros no Brasil. A partir de 96, para cada 100 carros exportados, as montadoras poderão importar 120 veículos com alíquota de 35%. Hoje, a alíquota desse tipo de importação é de 70%. Houve também uma mudança na alíquota de importação sobre bens de capital. Para cada 100 unidades importadas, 50 ficam isentas de imposto. Até agora, chegava a 90% do volume exportado. O objetivo das medidas é incentivar a instalação de novas fábricas. Milagre na selva. Um homem sobrevive à queda de um avião que ficou totalmente destruído no interior do Pará. O avião cargueiro da TABA, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, caiu na mata fechada a 2 quilômetros da pista de Santarém e pegou fogo. Os destroços abriram uma clareira de 300 metros no meio das árvores. O piloto, o copiloto e um passageiro que estava na cabine de comando morreram na hora. Orlando Souza Monteiro, que estava sentado perto da cauda, foi encontrado vivo a 100 metros do local da queda. Acredito em milagre, isso foi um milagre. Em São Paulo, donos de casas de bingo confirmam publicamente que foram chantageados por deputados da CPI do bingo. Ricardo Stenfeld disse que passou a receber tratamento especial na CPI depois que pagou $150 mil ao deputado Marco Chedid. Janus Lessa, dono de 2 casas de bingo, contou que foi procurado pelo mesmo deputado. Quanto ele pediu por ele? Ele pediu $300 mil. Em Brasília, o deputado Marco Chedid disse que as denúncias são uma tentativa de desmoralizar a CPI. No Rio de Janeiro, o INCRA doou a um comerciante uma área de 220 mil metros quadrados destinada à reforma agrária. O terreno fica em frente à refinaria Duque de Caxias e vale R$5 milhões. A doação foi assinada pelo superintendente do INCRA no Rio de Janeiro, Altamir Gonçalves Petersen, que não quis falar sobre o assunto. No Recife, um homem é libertado depois de passar 6 anos e 5 meses na cadeia, sem nenhum processo ou inquérito. Severino Ramos Ribeiro foi preso com 16 anos de idade, acusado de assalto. Foi a namorada dele quem convenceu um juiz a dar atenção para o caso. Uma notícia que interessa a 290 mil produtores rurais. O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei de securitização da dívida agrícola. A partir de amanhã, os agricultores que devem até R$200 mil podem requerer aos bancos a rolagem das dívidas. Eles vão ter 2 anos de carência e mais 5 anos de prazo para pagar com juros de 3% ao ano. Um artista inglês ganha um prêmio de $30 mil por uma obra de arte mais do que polêmica. Obra de arte? Veja e tire suas próprias conclusões. É muito esperto, mas não é o meu tipo de arte. Se está exposto, então é arte, mas eu não botaria na minha sala.
O artista Damien Hirst botou sua arte na sala da Tate Gallery de Londres, uma das galerias mais respeitadas do mundo. O nome da obra, Mãe com a Criança. Uma vaca e o filhote cortados ao meio. De um lado vê-se a forma, do outro o conteúdo. Um jeito estranho de fazer arte? Não para os jurados que deram a Damien Hirst o prêmio Turner, criado há 11 anos para popularizar a arte contemporânea. Mas os críticos ingleses se perguntam, o que atrai o público é a arte ou a polêmica que os trabalhos provocam? O artista enfrentou a fúria das sociedades de proteção aos animais. E para quem não entende, tenta explicar. Quero ajudar as pessoas no futuro a entenderem como o mundo é hoje. Faço arte para quem ainda não nasceu. Entre os já nascidos, há quem ache que essa arte é pouco mais que um circo. Outras obras que concorriam ao prêmio. A família real encerrada nas telas de TV e uma câmera que invade os orifícios do corpo humano. Em meio a brincadeiras com a vida, o vencedor foi quem teve a ousadia de mostrar a morte preservada em formol. Daqui a pouco, o último dia para pagar o 13º da empregada doméstica. A beleza não tem idade. Uma das maiores bailarinas de todos os tempos sobe ao palco e dá um show aos 70 anos. Mulheres americanas vão à luta contra os supermercados. Elas dizem que são discriminadas. E os gols da quarta-feira. O Santos está a uma vitória da classificação. O Jornal da Globo volta em instantes. Amanhã é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º da empregada doméstica. A segunda parte do abono pode ser paga até o dia 20 de dezembro. A regra para a empregada doméstica é a mesma do trabalhador comum. Tem direito ao 13º integral quem está no emprego há 1 ano ou foi contratado até 15 de janeiro de 95. Com menos de 1 ano, o 13º é proporcional. A diarista ou faxineira que trabalha em dias determinados da semana também tem direito ao abono de final de ano. O valor a pagar segue o mesmo critério de cálculo do trabalhador efetivo. O empregador deve também recolher 12% do 13º para o INSS até 20 de dezembro. O Teatro Bolshoi vive uma noite de glória com o talento de uma das maiores bailarinas de todos os tempos. Maya Plisetskaya, com 5 décadas de carreira, encantou a plateia com uma apresentação para comemorar seus 70 anos de idade. A técnica e a graça são de uma bailarina com metade da sua idade, dizem os admiradores. Quem assistiu garante que foi uma das mais belas apresentações da Morte do Cisne jamais vistas no Bolshoi, o mesmo balé que a consagrou em todo o mundo a partir dos anos 40. Toda vez que entro no palco, parece a primeira, diz ela. A carreira de Maya Plisetskaya é surpreendente quando se conhece sua história. O pai foi declarado inimigo do povo e executado por ordens de Stalin em 1938. Ela e a mãe foram parar na Sibéria. Quando começou a dançar, era proibida de sair do país para não fugir. O Bolshoi sempre foi igual à União Soviética, dizia Maya, mantido pelo medo e pela escravidão. Agora, a ovelha negra soviética é a deusa da Rússia, aos 70 anos de idade. A primeira vez que eu fui à Rússia, nos anos 1960, o único programa em Moscou, não sexual, era beber ou ir ao balé. Às vezes que eu fui ao balé, gostei, mas era meio careta a coreografia e muitas vezes confesso que dormi. Até que um dia entrou esta mulher no palco, Maya Plisetskaya. Ela é simplesmente tirar a respiração. Seus fouettés, seus grands jetés. Quem conhece alguma coisa de balé, se viu Maya no seu auge, nunca viu coisa igual. Era absolutamente mágica a presença dela. As pessoas nem conseguiam aplaudir de tão emocionadas quando ela terminava. Havia aquela explosão fantástica. Ela dançando o Lago dos Cisnes, Odile, Odette,
foi talvez a mais emocionante experiência que eu já tive diante de uma dança. Maia Plesetskaya, imortal. Sandra. Os Estados Unidos reforçam na Inglaterra os compromissos com a Europa. Animado com a perspectiva de paz nos conflitos da Bósnia e Irlanda do Norte, o presidente Bill Clinton fez em Londres promessas de trabalhar por um continente unido e pacífico. Foi no parlamento de Westminster que o presidente Clinton reforçou ainda mais o eixo Washington-Londres e a contribuição americana à estabilidade europeia. Depois de conseguir o acordo da Bósnia, o presidente Clinton vai amanhã à Irlanda do Norte celebrar o entendimento com a Grã-Bretanha que ele vinha apoiando há meses. Tropas da ONU preparam terreno para a chegada dos 20 mil soldados americanos à região de Tuzla. As estradas cheias de minas dos sérvios levam dias para ser liberadas. Os homens só conseguem limpar 150 metros por semana. O último ídolo do mundo comunista ainda no poder desembarca em Pequim para uma visita histórica. Fidel Castro vem adiando a visita desde os anos 60 por causa de conflitos ideológicos. Para o presidente cubano, no entanto, hoje o fator econômico é o mais importante. Ele quer ver de perto as reformas feitas no país, os êxitos e os fracassos chineses. Nova York fica coberta de branco na primeira grande nevasca da temporada. O trânsito ficou caótico na cidade e nas estradas. As crianças foram buscar os trenós. Os parques ficaram vazios. Quem queria correr acabou ficando em casa. A seguir, a comissão do Senado ouve representantes da Líder e da Raytheon sobre o caso Sivan. O embaixador Júlio César e o chefe da Polícia Federal entram em contradição. Em instantes. O presidente Fernando Henrique Cardoso vai discutir o caso Sivan com o Conselho de Defesa Nacional, mas não está disposto a rever o contrato. Senadores e deputados ouviram hoje vários depoimentos sobre o sistema de defesa da Amazônia. O primeiro a ser ouvido foi o embaixador Júlio César Gomes dos Santos. O embaixador questionou a autenticidade das fitas, mas reconheceu sua voz na que foi apresentada. No nosso informativo diário do exterior, diz que no México o Zedilho vai investir 160 milhões de pesos, o que vale a 250 milhões de dólares, em obras de infraestrutura no que vem. Eu sei que é uma merda, 250 milhões de dólares. Meu filho, isso é um dinheirão pra nós hoje. Não, pra tudo que ele quer fazer, entende? Você não sabe o que é de dinheiro hoje. Eu sei, mas a questão é que isso pode ser atomizado em várias empresas, pra vocês ficarem de olho, porque não deixa de ser interessante, né? Claro, porque nós temos gente lá, temos escritório lá. Eu sei que vocês têm escritório lá. Temos obra lá. Devem estar de olho nisso, né? Claro, eu vou ligar pro pessoal da área. Não, eles já devem estar sabendo. Mas eu vou ligar, não custa ligar. Não é? É. Porque não é nada, não é nada. Da área internacional, amigo meu colega de turma. É, porque eu tenho uma notícia pra você que você guarda pra você no bolso do colete, porque não foi pedido aí do Agreman. Mas eu sou o próximo embaixador no México, porra. Ah, no México? É. A voz que Vossa Excelência ouviu é sua? Sim. O embaixador Júlio César disse que 2 ligações foram no Planalto, mas isso já havia sido negado de manhã pelo diretor da Polícia Federal, Vicente Chelotti, na Câmara. Nós temos condições de provar tecnicamente que ele está mentindo, ele está querendo nos enlamear. E há mais 2 complicadores nessa história. O primeiro é esse documento da Westinghouse, onde a empresa americana trata como, no mínimo, suspeita a escolha de equipamentos para o Sivan. O outro complicador é a tentativa do PMDB de anular a concorrência, mantendo o projeto Sivan, mas pedindo que a nova concorrência seja administrada pela Aeronáutica. Por causa disso, o presidente ficou de convocar o Conselho de Defesa Nacional para a semana que vem, como confirmou o porta-voz Sérgio Amaral. O Conselho será convocado para que o presidente ouça a opinião do Conselho sobre as questões que estão sendo levantadas em relação ao Sivan, porque o governo, o presidente, não tem conhecimento de nenhum fato que configure uma irregularidade.
Agora à noite, o depoimento na supercomissão foi do representante da Raytheon e dono da Líder, José Afonso Assunção, que também reconheceu sua voz, mas disse que as fitas foram montadas. Toda essa discussão sobre os grampos no caso Civan deve acelerar a votação do projeto que regulamenta as escutas telefônicas. Hoje, o ministro Nelson Jobim esteve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para pedir pressa na votação do projeto que especifica em que casos a escuta telefônica pode ser feita. Os deputados querem que o projeto deixe claro que o grampo só pode ser autorizado por ordem judicial e que só o juiz pode determinar o que deve ser apagado ou não das fitas gravadas pela polícia. Só o juiz é que vai ter autoridade para dizer se aquelas fitas são desnecessárias ou não. O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou agora à noite a Belo Horizonte. O presidente desembarcou às 9 da noite no aeroporto da Pampulha, acompanhado da comitiva presidencial. Cumprimentou o governador de Minas, Eduardo Azeredo, do PSDB. Em seguida, prometeu à imprensa declarações para amanhã. Vim acompanhado de toda a bancada, senadores, deputados. Eu espero amanhã poder fazer algumas declarações em Minas Gerais sobre problemas do Brasil e, sobretudo, aqui para Belo Horizonte. Estamos aqui preparados para assinar o contrato do metrô, que me alegra muito. Muitos problemas que você tem no Brasil? O Brasil tem, mas vamos resolvendo um a um e todos serão resolvidos a seu tempo. Daqui a pouco, os gols da quarta-feira. E a seguir, executivas americanas acusam supermercados americanos de discriminação. No Jornal da Globo. A inflação de novembro, medida pela Fundação Getúlio Vargas, foi o dobro da de outubro. O índice apurado foi de 1,2%, contra os 0,52% registrados no mês passado. Segundo a Fundação, no acumulado do ano, o IGPM está em 14,43%. Outra passeata contra a violência no Rio. Abram alas para a proposta de Arnaldo Jabor. Ontem, vendo a marcha contra a violência, eu pensava, e os culpados? Onde estão os culpados da destruição do Rio de Janeiro? E então, eu imaginei a passeata dos culpados. A comissão de frente é a ala dos governadores. Vejam, Negrão de Lima, o Chagas Freitas, o Moreira Franco, o Brizola 2 vezes. Depois, temos a ala dos destruidores da paisagem carioca, os donos de imobiliária, o Sérgio Dourado, o Gomes de Almeida Fernandes. Logo atrás, vem a ala das famílias espantadas, que só descobriram agora que existem favelados. Depois temos os cariocas mitológicos, a ala dos malandros, a ala dos irresponsáveis de Ipanema e dos inocentes do Leblon. Temos ali a ala dos policiais mal pagos e depois entram na avenida os traficantes de luxo, que vendem armas e pó para os morros, mas moram em Ipanema. Que linda passeata! Não há inocentes nessa passeata. O Rio inteiro está lá. Somos todos culpados. E no Rio, termina o primeiro Congresso Brasileiro de Moda, que trouxe ao Brasil grandes nomes da alta costura. O jantar de encerramento do Congresso foi agora à noite na casa da jornalista Hildegard de Angel. Socialites, emergentes, modelos e jornalistas de moda participaram da festa. Mas as estrelas da noite foram os estilistas Philippe Venet, Gilbert de Givenchy e Oscar de la Renta, que vieram ao Rio para participar do Congresso. O carnavalesco Joãozinho 30 também foi convidado e aproveitou para apresentar um pouco do Carnaval do Rio. Levou integrantes da escola de samba Unidos do Viradouro, com fantasias inspiradas nas pinturas de Debré. Agora há pouco, Oscar de la Renta falou com exclusividade ao Jornal da Globo. Ele diz que ficou impressionado com o trabalho feito no Congresso, especialmente pelo interesse e pelas perguntas feitas pelos jovens. Durante 3 dias, o Congresso reuniu 1.800 pessoas. Nas palestras e debates, foram discutidas as conquistas da moda no Brasil, a regulamentação de profissões ligadas à moda e as necessidades do setor. Mas a maior novidade do Congresso foi a fundação da Academia Brasileira de Moda. Era um sonho antigo nosso. Nós queríamos criar um espaço
criar um ambiente, criar uma oportunidade em que a moda fosse pensada no mais alto nível e também em que fosse dado crédito artístico, cultural aos grandes nomes da nossa moda. Os portugueses Joaquim Pérez Silva e Bento Gouveia da Silva foram presos agora à noite no Aeroporto Internacional do Rio, quando tentavam embarcar para Portugal levando 75 quilos de cocaína. A droga estava em fundos falsos das malas. 45 mil mulheres processam os donos de uma rede de supermercados nos Estados Unidos. É o maior caso de discriminação sexual da história. Susan Sharp é hoje a gerente de uma loja de conveniência em Tampa, na Flórida. Uma posição que ela alega não podia ocupar quando trabalhava num supermercado, porque é mulher. Por isso, Susan e mais 7 mulheres ex-empregadas na rede de supermercados Publix, que tem 500 lojas nos Estados Unidos, entraram com uma ação contra a empresa. Alegam que a rede de supermercados sistematicamente discrimina as mulheres, reservando a elas apenas os lugares de caixa e de salários bem inferiores, com pequenas chances de promoção. Os donos da empresa não dão entrevistas, mas divulgaram um documento negando as acusações. Hoje, a Comissão Federal de Oportunidades Iguais de Emprego, órgão do governo americano destinado a proteger as minorias, se manifestou a favor das mulheres e pode transformar a disputa judicial numa ação de classe. Isso envolve todas as antigas e atuais funcionárias da rede de supermercados. São cerca de 45 mil mulheres. Até agora, não se falou no valor da causa, mas se chegar a 20 mil dólares para cada reclamante, que é uma quantia irrisória em processos desse tipo, o total chega a 900 milhões de dólares. A seguir, o BID libera verba para recuperar a estrada São Paulo-Florianópolis. Os gols da noite do Campeonato Brasileiro. Santos vence o Botafogo e reassume a liderança. Voltamos daqui a pouquinho. A vitória sobre o Botafogo devolveu ao Santos a liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro. Mas os cariocas não têm do que reclamar. O time já está nas semifinais. Na Vila Belmiro, Giovani lança Jameli. Ele cruza e Wagner faz Santos 1, Botafogo 0. Giovani tabela com Robert, recebe na frente e marca. 2-0 Santos. Carlinhos descobre Jameli na cara do gol e ele faz o terceiro do Santos. O Botafogo desconta no gol de Dauri de cabeça. Final Santos 3, Botafogo classificado 1. Em Goiânia, o Goiás no ataque. Ronildo cruza e Magrão faz Goiás 1, Vitória 0. Zé Teodoro toca para Magrão, que manda na trave. Sandoval e João Paulo chegam juntos. Gol de Sandoval, final Goiás 2, Vitória 0. Em Chapecó, Inter e Cruzeiro. Dida faz pênalti em Ronaldo. Caico cobra e faz 1-0 Inter. No segundo tempo, pressão do Inter e Wagner fecha o placar. Final, Inter 2, Cruzeiro 0. Em Salvador, Bahia e Corinthians. Bola da esquerda e Serginho cabeceia para o gol. 1-0 Corinthians. Cilinho de pênalti empata, 1-1. No finalzinho do jogo, o Edenilson cruza e Bobô completa de cabeça. Final, Bahia 2, Corinthians 1. Os jogos Portuguesa e Guarani e